sou Delmir Carvalho, estamos aqui com mais um episódio do programa Empreendedor Mineiro e o objetivo nosso é compartilhar o conhecimento dos empreendedores, tá? Hoje nós vamos ter o prazer de compartilhar com vocês inovação na área contábil com o meu parceiro, professor Davidson. E antes eu gostaria de agradecer o feedback de vocês no episódio do Cristiano Lopes, recebi alguns feedbacks muito bons, tá? E parabenizar também a produção, essa turma que está aqui no bastidor acompanhando a gente aqui, Fernanda, o Silan, a professora Cássia, tá? Porque realmente foi fantástico o momento que nós estamos vivendo aqui, tá? E é interessante, o Nelson Hudson, ele fez um comentário que foi muito bacana, eu acho que é importante, tá? Ele falou o seguinte, Delmir, parabéns, impecável a apresentação do Cristiano Lopes. Você conseguiu extrair dele conhecimentos relevantes para o empreendedor. Eu fiquei muito feliz porque esse é o nosso objetivo. Eu acho que é importantíssimo, tá? E eu gostaria que vocês acompanhassem a gente na TV Promove, no canal do YouTube, curtisse, porque isso acho que qualifica o nosso programa, tá? E é fundamental. E também os feedbacks, pode mandar para a gente através do nosso e-mail, empreendedormineiro@somospromove.com.br. Parceiro, quem que é o professor Davidson? Faça favor. Bom, meu nome é Davidson Ricardo. Professor Davidson Ricardo, ele é formado em Ciências Contábeis, sou contador, sou advogado, sou professor universitário também, professor. Isso aí, então teve uma escalada de conhecimento para estar aqui com a gente, né? Compartilha com a gente essa história empreendedora aí. E é interessante, gente, olha para você ver, ele linkou contabilidade com direito. Vocês vão ouvir ensinamentos aí fantásticos. Faça favor. Professor Delmiro, então, nessa caminhada, né, nessa escalada, unificando a contabilidade com o direito, tudo começou numa empresa júnior, quando eu estava na graduação. Então, através dessa empresa júnior, fez com que eu pudesse enfrentar, né, aceitar esse desafio de ser empreendedor na área contábil. Obviamente que naquela época, ainda quanto estudante, né, ainda não tinha o registro no CRC, então tinha a limitação até de atuação. Mas já deixo, né, como dica para os estudantes que tem muitas atividades envolvendo atendimento hoje como microempreendedores, um dos exemplos, que pode sim ser atividade para os estudantes de ciências contábeis, para que possam ganhar experiência e logo depois da formatura, da graduação e do registro no conselho, poder exercer atividades que são competências exclusivas do contador. Então, a partir desse momento de empresa júnior, consegui atender a pequenos e médios empreendedores de contagem, mais na área consultiva, devido às limitações, e a partir daí fui tomando gosto pelas ciências contábeis, vendo que poderia estar ajudando cada vez mais os empreendedores com a experiência, pegava a experiência de um, compartilhava com o outro, pegava a solução que era aplicada em uma empresa, na outra já descobria que não era possível. O desafio maior sempre foi as empresas familiares, por uma questão de política interna das empresas, mas foi muito bom esse desafio, me fez crescer bastante. Observa que o professor começou por uma empresa júnior. É importantíssimo vocês que estão estudando acompanhar empresa júnior, núcleo de prática em administração, iniciação científica, que ali vai te dar repertório, bagagem. Então começa tudo por aí. E outra coisa você despertou o interesse, despertou o gosto, e aí, olha como é importante, gente, ele passou a gostar. E outro, estudou e pesquisou, né? Me fala um pouco, você fez uma pesquisa para validar essa ideia, como é que você também introduziu o direito? Como é que foi essa pegada aí? Pois é, professor. O direito, ele sempre foi um sonho desde criança, né? Eu gostava muito de ver quando passava algum advogado. Começou pela vestimenta, né? Que já me chamava a atenção.
E depois eu fui percebendo essa atuação de protagonista no mercado, né, empresarial de uma forma, dos advogados. E que é o meu sonho que os contabilistas também, né, num futuro bem próximo, que já deveria estar acontecendo, está ocupando esse protagonista. Eu sou um que trabalho muito para que isso aconteça, porque dentro de uma gestão de empresa é muito importante que o contador seja o protagonista também. Então foi a partir daí, né, que eu resolvi agregar o direito à contabilidade e me tornar, né, nessa perspectiva de formação mais completo, né, ocupando as lacunas, né, de conhecimento. Porque acaba que o contabilista ele tem uma função limitada ao que determina a legislação. Então acaba que ele fica preso, né, naquela caixa legislativa. Enquanto o advogado ele tem como prerrogativa realmente questionar e até pleitear alterações, né, de uma questão de legislação, né? Isso é muito importante quando se une essas duas formações. A pegada dele foi juntar o conhecimento contábil com o conhecimento do direito, principalmente no direito tributário, né? É um grande espaço aí que você deve estar também dando uma navegada interessante nessa pegada, não? O direito tributário ele é muito interessante porque, como eu já tive uma bagagem anterior contábil, facilita muito o entendimento, porque na contabilidade você acaba trabalhando com o direito tributário, mas numa perspectiva de que faça isso. E no direito mesmo, isso na contabilidade, no direito vem a perspectiva, por que fazer assim? Por que eu não posso mudar a minha forma de trabalho para que possa ter um enquadramento tributário melhor? Então, quando uniu essas duas competências, quem ganhou foi o mercado, quem ganhou foi os meus clientes, quem ganhou foi os colegas que, porventura, né, trouxe algum problema para compartilhar e a gente pôde compartilhar conhecimento. Como que você mantém essa condição esse acompanhamento? Porque a mutação tributária da legislação é muito grande. Como é que você conduz o seu escritório? Professor, é muito curioso porque essa carga de conhecimento toda, ela é adquirida em eventos. Então, se tem uma palestra de direito tributário, se tem uma palestra de contabilidade, então eu me programo para participar dos eventos. Como eu já sou, né, desse meio acadêmico, eu participo bem mais. Mas os colegas, né, que não são desse meio acadêmico, que se programem para pelo menos uma vez no mês, ou uma vez bimestre, ou uma convenção, ou um congresso, porque é ali onde reúne 10, 20, 30 palestrantes, às vezes falando coisas diferentes, ou falando a mesma coisa, você consegue adquirir um conhecimento mais amplo, né? O mesmo assunto falado por diversas pessoas. Então, eu procuro me atualizar, além das literaturas, nos congressos, porque aí eu consigo ter o pensamento e a visão de cada palestrante. Dica empreendedor, dica para estudante de administração, estudante de ciências contábeis, estudante de direito. Nós temos nossos conselhos de classe, que tem vários eventos. Eu coordeno o grupo temático de logística do Conselho Regional de Administração. A gente faz vários eventos técnicos. E o CRC faz isso também, a OAB faz também, então vamos ficar atentos. Vou acompanhar a rede social e é de graça, tá? Acho que é importante isso aí, tá? Falando em legislação, como é que está seu olhar para a reforma tributária que está bombando aí no mercado aí? Faz favor. Pois é, professor. A reforma tributária, ela vem para modernizar a tributação brasileira. Quando se fala de tributário e de tributação, é sempre uma solução atrasada. Ou seja, o mercado, os empreendedores já sofreram muito tempo, já se discutiu muito tempo determinada situação e determinado assunto tributário, para depois vir uma alteração legislativa. Então, toda vez que se fala em legislação, em alteração tributária, é sempre uma solução atrasada. Dali para frente se constrói um novo cenário.
Então eu vejo que essa modernização da questão da reforma tributária, ela vem para sim criar um novo cenário tributário, onde os profissionais de contabilidade e do direito tributário, eles vão ter um mercado muito amplo, consultivo. Então, podem sim ver como oportunidade, muita oportunidade, para manter ou se inserir, né, nesse mercado tributário. Porque muita gente tem medo, né, tem receio, vamos dizer assim. Mas se você, principalmente os iniciantes, se você pegar um tema tributário e procurar se especializar nele e depois ir crescendo, eu acho que essa seria a dica para quem deseja entrar, né, nesse mercado tributário. Gente, eu estou acompanhando profundamente a reforma tributária. E eu sou um otimista com a reforma. Por quê? Um dos piores sistemas tributários do mundo é o do Brasil. E a proposta da reforma tributária, ela é complexa, o caminho é longo, tá? Nós vamos estar largando agora até 2033. A lei complementar, ela foi aprovada agora, tá, gente? Em 214 foi aprovada agora em janeiro, tá? E tem todo um planejamento, um cronograma em cima da lei complementar aí. E, com certeza, ela vai reduzir sonegação, vai reduzir fraude, vai aumentar a competitividade das empresas e, quem sabe, até no futuro, reduzir até as tarifas, tá? Então, eu sugiro vocês ficarem atentos, acompanhar. E outra coisa, reforma tributária não é só questão contábil. Todo mundo envolvido na gestão das empresas, na gestão da cadeia produtiva toda, tem que estar atento e acompanhar. Porque o que nós estamos praticando hoje, dependendo de como vai ser formatado, amanhã nós não vamos poder praticar. Então, eu acho que vai haver uma justiça tributária. É importante, acompanha. Contribuição de bens e serviços, imposto seletivo, imposto de bens e serviços, acompanha. Isso vai estar substituindo os impostos federais, os estaduais e municipais. Importantíssimo. Você estudante, você empresário, você cidadão, vai de alguma forma impactar nossas vidas. Agora, temos que acompanhar e ver as oportunidades, que eu acho que é fundamental, tá? Acho que é por aí. Outra coisa, esse avanço da tecnologia assusta você, contador? Como é que é o seu olhar para esse avanço que nós estamos vivendo aí? Pois é, professor, muito curioso, porque quando se fala em tecnologia, assim que começou o período pandêmico, eu já estava preparado para aquele período infeliz, né, da perspectiva de saúde. Eu já estava há um ano, ou seja, desde 2018, eu já estava no meu escritório de contabilidade desenvolvendo teletrabalho. Eu desenvolvia junto com as empresas de sistema, eu já tinha contratado a um custo elevadíssimo, porque ninguém pensava nessa situação, mas eu já tinha um pensamento mais moderno que a contabilidade já não poderia ser mais uma contabilidade de escritório com todo mundo fechado. Tinha que ser uma coisa mais ampla, até pela dificuldade de contratação de mão de obra. Então, você não teria mais essa barreira geográfica, você poderia... Esse era o meu entendimento em 2018. Você poderia ter um funcionário do departamento pessoal fechando a folha de pagamento lá na cidade de São Domingos do Prata, por exemplo. Você poderia ter alguém do departamento fiscal apurando e conferindo a sua guia do Simples lá em Montes Claros. Esse era o meu entendimento. E aí, quando veio o período pandêmico, falou assim, tá fechado os estabelecimentos, eu simplesmente peguei o meu computador, levei para casa e funcionei normalmente. E aí eu vi os colegas, né, no desespero para tentar configurar, já não se achava mão de obra disponível e qualificado, tudo tinha que ser testado e eu já estava com aquilo pronto. Então não me assusta, muito pelo contrário. Eu vejo a contabilidade, sim, passando por um processo tecnológico muito interessante e temos que avançar ainda muito mais. Oportunidade, né? Eu acho que a pandemia ela realmente deixou um rastro muito pesado para a gente, mas por outro lado ela forçou uma disruptura e a gente buscar novos caminhos. E isso você
foi ágil. Acho que isso é importante aí, esse processo que você construiu aí. E aí, você falou de mão de obra. Como é que é essa pegada sua para fidelizar, capacitar? Como é que esse trato na sua empresa aí? Professor, o mercado contábil, eu converso muito com colegas contabilistas para se atentarem que o mercado contábil, ele mudou na perspectiva de contratação de mão de obra. Então, hoje em dia, ele requer pessoas com mais conhecimentos tecnológicos somado com os técnicos. Por quê? Porque hoje em dia nós trabalhamos com sistemas, nós trabalhamos com relatórios gerados pelos sistemas e muitos dos problemas no dia a dia contábil são problemas de sistemas, são problemas de geração de relatório, são problemas de configuração. E aí, de repente, você se encontra num cenário onde você tem uma pessoa que tem conhecimento técnico de contabilidade excelente, mas que na parte de informática não tem tanto conhecimento, porque não é o foco dele. Então, se você tem uma dificuldade, vou dar um simples exemplo, de gerar um determinado relatório, e aí você tem um conhecimento técnico muito grande de contabilidade, você vai ficar 1, 2, 3 horas com o seu suporte para gerar um relatório. Então, sim, é necessário que os escritórios de contabilidade tentem separar, né, as competências para que ela possa ganhar produtividade e não possa nem perder a hora de trabalho da pessoa que é técnico em contabilidade, conhecimento técnico em contabilidade, e da pessoa que tem conhecimento técnico em informática. Então, no meu escritório propriamente dito, eu procuro tentar separar, né, trabalhar essas pessoas, tem uma pessoa só para a área de informática e pessoas só para a área de desenvolvimento. Mas não é fácil, é um desafio. É interessante a parametrização do sistema, né? Você construiu bem o seu processo e aí você tem respostas adequadas. Nessa pegada, como é que é esse olhar? Uma coisa é a contabilidade convencional, que tem que fazer todo o processo de escrituração das empresas, e outro é o planejamento tributário. Como é que é essa consultoria na área contábil? Que eu observo alguns empreendedores viram para mim e falam, eu pergunto como é que está a relação sua com o seu contador, ele é muito ruim. Mas quanto você paga ele? Eu pago R$300 por mês. Ele não é ruim, ele está fazendo o básico que você está remunerando o serviço dele. Eu acho que esse trabalho de conscientização da importância de um bom estudo, uma boa estratégia para você usar os benefícios fiscais. Está aí, é lei. Como é que você está trabalhando nessa pegada até para você estar fidelizando esse cliente e entregando para ele? Que é importante é o ato de entregar. Ele vai te pagar pelo que você está entregando. Quais são as suas estratégias nesse viés? Professor, eu tive uma experiência que me trouxe essa resposta. Nós passamos no mercado contábil por um período, ainda estamos, né, de empresas que terceirizam toda a sua rotina de trabalho e te deixa disponível, né, alivia o seu tempo para que você possa ser consultivo com seus clientes. E aí, eu assinei um contrato com uma empresa dessa lá de São Paulo, né? Então tinha uma distância geográfica, para mim não era problema, porque eu já acredito nessa questão que contabilmente a distância não existe fronteira. E aí eu mandei alguns clientes para eles fazerem o operacional e eu trabalhar a parte consultiva com os meus clientes. E aí a resposta que eu tive, a experiência que eu tive é que ninguém atende os meus clientes da forma que eu trato, no seguinte sentido, de dedicar um tempo para escutar o cliente, levar soluções realmente para o cliente. E quando o cliente te traz um problema, muitas das vezes, você, quando está próximo do cliente, você consegue resolver de pronto. Ou seja, para a sua equipe, fala assim, este cliente está com esse problema que não pode esperar. Quando eu terceirizei isso, eu perdi esse poder. E aí eu percebi que
O meu diferencial no mercado é estar mais próximo do cliente para perceber também o que realmente é urgente que ele te apresenta e o que não é urgente. Eu tenho um cliente na contabilidade que tudo é urgente. Ele te liga, pede um relatório, é para hoje. Amanhã ele liga, pede, né, um recálculo de imposto que já foi programado e o serviço já foi prestado para ele, é para amanhã. Então esse cliente, a gente já tem esse conhecimento e essa percepção e aí a gente já consegue filtrar melhor, né, o que realmente ele quer, que é urgente e o que ele não quer. Isso aí, interessante. Aí a postura, a forma que você está criando um clima de fidelização. Eu acho que é importante isso. E outra coisa que você falou, quando você terceirizou tudo, você ficou distante do seu cliente. E eu falo muito que a gente é analógico, tem hora que a gente precisa disso aqui, né? É verdade. E talvez o cliente quer isso também. Ele está te demandando uma condição de um atendimento mais customizado e personalizado. Vou pegar um gancho em cima disso e como é que fica a questão financeira disso, o custo desse serviço? Porque uma coisa é você pegar um cliente que ele é um simples, outra coisa é você pegar um cliente que é um lucro real, isso tudo tem um volume de trabalho diferenciado, uma demanda diferenciada. Como é que é a sua estratégia de conduzir essa experiência do cliente? Você vai gerar uma experiência para ele, você é um empreendedor do mercado, né? Sim. Bom, professor, eu participo de vários grupos de contabilista e aí, como conselheiro do CRCMG, que eu procuro estar próximo desses contabilistas para até captar a demanda deles e levar lá para a nossa plenária para poder discutir com os colegas demais conselheiros, presidente e vice-presidente. E eles reclamam muito da questão das empresas que hoje trabalham com tecnologia, reduzindo o custo da atividade contábil, de honorários da atividade contábil. Em um primeiro momento, eu compartilho com eles desse sofrimento, entendendo que é uma desvalorização. Em um segundo momento, eu entendo e tento explicar para eles que, devido à utilização da tecnologia, eles conseguem gerar um custo menor por cliente e, por isso, conseguem fazer um preço diferenciado. Porém, se eu pudesse deixar uma mensagem para os demais colegas contadores, eu deixaria a seguinte mensagem: menos é mais. Se você trabalhar com uma carteira de cliente menor, você consegue gerar um valor de honorário bem maior por cliente devido à satisfação do cliente, devido ao resultado que você vai conseguir proporcionar para ele. E é resultado direto, professor. Redução de custos, sim. Um fluxo de caixa, sim. Um planejamento de contas a pagar, contas a receber. Você vai conseguir mudar a vida daquele empresário. Na contabilidade tradicional, devido às demandas, realmente é impossível fazer isso. Mas quando você trabalha com a carteira de cliente mais enxuta, dedicando aqueles clientes, porque você vai ter condição para isso, porque o volume de cliente é menor, o seu resultado financeiro é bem melhor. Você tem uma experiência que eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui. Ele criou um modelo de negócio focando o setor de advogados. Eu acho que é dentro dessa condição que você está falando aí. Segmentou o mercado, criou um produto que atende esse segmento e que tem uma demanda, você puxou essa demanda. Por favor. Perfeito, professor. Devido à formação, né, de advogado, formação em direito e a profissão de advogado também, eu percebi que os demais colegas advogados, eles estavam tendo muita dificuldade para poder fazer a gestão tributária. Muitas das vezes, eles estavam recolhendo impostos bem elevados da possibilidade que eles teriam de redução de carga tributária. Isso tudo é em relação ao conhecimento de questões contábeis e também conhecimento, num segundo momento, das questões tributárias, porque a gente entende que tem colegas que é da área do direito do trabalho, do direito previdenciário, nós temos somente alguns colegas que é da área do direito tributário. Então, dentro daquela rotina, né, dos recebimento de honorários advocatícios, a questão tributária e contábil ficava em segundo plano. E aí eu venho, né, com esse movimento para alertar e conversar com os colegas advogados de que é possível sim ter uma gestão
tributária e contábil eficiente, sem tomar muito tempo deles. Então, esse mercado, e realmente é um nicho de mercado, professor, porque você não vê escritórios de contabilidade especializados em atendimento a esse nicho de mercado. Até conheço alguns, né, e acompanho, mas o volume é muito pequeno de escritório de contabilidade ou contadores especializados nessa questão. É o que eu observo muito, que eu acho que qualquer profissão, você precisa de precificar seu serviço, você tem que fazer gestão do seu negócio, e eu observo que deixa a desejar algumas questões sobre isso na própria formação, na própria busca de informação dos profissionais. Eu acho que é fundamental saber precificar seu serviço, qual que é o custo, qual que são os seus custos, quanto que você quer ganhar. E outra, balizar com o mercado, porque tem que balizar com o mercado, não adianta você ficar muito fora do mercado. Eu acho que é um caminho longo, esse é um caminho longo, eu acho que é por aí, tá? Eu gostaria também que você compartilhasse com a gente aqui a experiência. Eu tenho um projeto que eu estou conduzindo na escola há alguns anos aqui, no Núcleo de Prática e Administração, que a gente dá consultoria para a comunidade acadêmica, para a comunidade em geral, para os parentes dos alunos, orientação do imposto de renda da pessoa física. E nós estamos agora num momento, estamos dando essa orientação, né? E o professor é meu parceiro, novo parceiro, que a Faculdade Nova, ele está com a gente aí, e fizemos um trabalho semana passada na Faculdade Nova com os alunos, que os alunos também trabalham na orientação. Olha que interessante, aluno do primeiro período a gente já está, como eu falo, a vivência empresarial na veia, porque essa que é a proposta nossa. Como é que você viu essa percepção dos alunos e a sua também por esse evento? É um projeto social, que eu acho que é fundamental a gente estar compartilhando isso com a comunidade em geral. Bom, professor, eu entendo que esse projeto do senhor, ele é espetacular. Ele gera para os alunos de ciências contábeis uma valorização, um reconhecimento da importância que é a contabilidade no mercado, tendo em vista que declaração de imposto de renda, pessoa física, você está atendendo a comunidade, está atendendo as pessoas. Já é um início de geração de renda, né, ou de uma perspectiva de geração de renda para esses estudantes. Nós temos também, não podemos distanciar da questão do conhecimento que eles vão adquirir utilizando a teoria e a prática. Nós temos um sistema de declaração de imposto de renda que ele é bastante intuitivo, obviamente que ele tem as suas limitações nessa questão intuitiva, com algumas questões peculiares, por exemplo, alguma renda variável, né? A partir daí, levando isso para os alunos, eles já se empolgam falando assim, opa, estou estudando algo que eu já consigo aplicar. Eles já se mantêm cada dia mais motivados, sabendo que a formação de ciências contábeis ou o estudante de ciências contábeis, ainda dentro da faculdade, já consegue gerar uma renda. E até mesmo depois, antes de fazer o exame de suficiência, ele já pode trabalhar com a declaração de imposto de renda, que não é só no período de declaração, que são esses 3 meses, não. A gente trabalha com o imposto de renda da pessoa física o ano todo. Por quê? Porque nesse período a gente faz o ajuste anual do ano passado. Então, se durante o ano você teve um comportamento tributário, uma receita muito elevada, uma despesa dedutível muito elevada que você não pegou o comprovante, você tem que resolver isso no ano anterior. Agora é somente um ajuste, uma regularização de CPF. Então, são diversas atividades que mesmo antes, né, do exame de suficiência, já coloca esse aluno no mercado, já gera renda para ele, para quando ele fizer o exame de suficiência e tiver o registro da carteira, do CRC, ele já possa sim estar fazendo contabilidade de pequena, média, grandes empresas, assinar balanço, tudo que a prerrogativa contábil permite. É a construção do aprendizado. Se vocês tiverem interesse na nossa orientação, segue as nossas redes sociais. Outra, manda e-mail.
o nosso e-mail é o empreendedormineiro@somospromove.com.br. Estaremos à disposição de vocês, tá? Ó, tá muito bom o nosso papo, nós já estamos nos finalmente, mas me fala um pouco aí, vamos sair um pouco aqui. Hobby, seu time, alguma cidade que você já foi que você gostaria de compartilhar com a gente aqui, eu acho que é interessante assim, relaxar um pouquinho, faça favor. Meu hobby é futebol, mas já estou aposentado, né? Hoje eu pratico esse hobby acompanhando o meu filho no futebol dele. Música, eu tenho um gosto de música bem amplo, depende muito do meu momento. Então, realmente eu escuto de tudo. Meus filhos até falam assim, pai, mas ontem você estava escutando samba, hoje você está escutando rock e agora está escutando a Loki. Eu falo assim, não, é porque hoje é esse o meu momento. Sou atleticano e a cidade que eu voltaria, eu vou escolher aqui dentro do Brasil, Balneário Camboriú. Eu achei uma cidade muito moderna e muito legal. Interessante esse negócio de música, depende do momento. Eu também sou meio assim, meio eclético, depende do momento, não tenho muito não. E aí, é nosso galo, isso é importante. Né? Para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você, 3 palavras para a gente, de ensinamento para esse momento que nós vivemos aqui, que eu acho que nós estamos compartilhando conhecimento com os empreendedores. Bom, primeiro, desafio, que é o desafio de estar passando, né, para todo esse público um pouco desse conhecimento. Satisfação pelo convite de estar aqui com vocês e motivação para continuar esse trabalho na perspectiva da docência, unindo o conhecimento contábil com o conhecimento jurídico. O nosso Empreendedor Mineiro fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão compartilhando esse momento com a gente. Eu gostaria de agradecer o professor, tá? E segue a gente no YouTube, TV Promove, tá? E outra coisa, dúvida, manda e-mail pra gente. O e-mail nosso é empreendedormineiro@somospromove.com.br. Beijo no coração de vocês e da minha querida amada, minhas 2 filhotas e o meu netinho.